SNFF11, o fundo de fundos que é gerido pela Suno. Esse fundo tem uma estratégia de compra e venda de cotas de fundos imobiliários. Será que ele é uma boa opção? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Fala galera, aqui é o Felipe. Nesse canal a gente fala de investimentos e educação financeira. Se você gostar desse vídeo, considere se inscrever e deixar o seu like. Bom, antes de falar do SNFF11, vamos relembrar o que é um fundo de fundos. Essa é uma opção para aqueles investidores que não querem ficar analisando os fundos imobiliários, vendo os imóveis, vendo os CRIs que tem dentro deles, dos fundos, né? Então, o fundo de fundos ele é uma opção para aquele investidor que ele é mais passivo, que ele quer deixar a tomada de decisão na mão de um gestor. Então, o fundo de fundos, basicamente, ele compra a cota de outros fundos imobiliários. Esse tipo de investimento ele tem uma vantagem e uma desvantagem, que a gente vai dar uma olhadinha no relatório daqui a pouco. Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de investimentos, é apenas uma análise pessoal. Atualmente, o SNFF11 está custando R$ 88,00 o valor da cota. O patrimonial da cota é R$ 93,00, que seria o valor justo. Então, o P sobre VP está 0,95. Ele está com 5% de desconto frente ao seu valor. O valor patrimonial de todo o patrimônio que ele tem ali dentro do SNFF11 é de R$ 264.000. E aqui já entra o primeiro ponto de um fundo de fundos. Normalmente, esses FOFs, Fund of Funds, essa é a sigla, FOFs, eles não podem ter um patrimônio muito grande. Você não vai ver FOF de 1 bi, 2 bi. Por quê? Porque esses FOFs, como eles compram cotas de outros fundos imobiliários, se ele fizer uma movimentação muito grande de bilhões, ele começar a comprar um valor muito grande, o que acontece? O próprio fundo acaba mexendo no valor da cota. Então, um fundo muito grande, quando entra para comprar na bolsa de valores, ele mesmo sobe o valor da cota sozinho, só ele comprando. A mesma coisa acontece quando ele quer vender. Se ele for vender uma posição muito grande na bolsa de valores dessas cotas, o que acontece? Uma posição muito grande que você vendido no momento, ele vai derrubar o preço. Então, esses fundos, fundo de fundos, eles têm que ser pequenos frente aos outros. Então, a gente vai ver nessa faixa aqui de 200 mil, 500 mil ali no máximo. O último rendimento que ele pagou foi de 72 centavos por cota, o que dá um rendimento de 0,8% ao mês. Um outro ponto é que o valor patrimonial desse fundo ele é definido pelo valor das cotas de mercado que estão ali dentro. Então, se o mercado está em um mercado de alta, as cotas são valorizadas, o que acontece é que o patrimonial do FOF fica mais valorizado. Quando o mercado cai ou tem alguma crise que todas as cotas, o valor delas cai, o valor patrimonial do FOF que tem essas cotas também cai. Então, para a gente conhecer um pouco como que está o patrimônio do fundo, a gente pode olhar aqui como que é composto esse patrimônio. A gente pode olhar aqui no mês de fevereiro que 30% estava em fundos de papel, tá? 21% aqui no amarelinho está nos fundos de logística, 10% está nos fundos de renda urbana, 11% nos fundos de shopping, 9% nos fundos de laje corporativa. Então, o próprio FOF ele faz esse trabalho para você de diversificar nos vários tipos de classes de fundos imobiliários. Fundos de papel, de logística, shopping, escritórios, renda urbana e tudo mais. E aí, se a gente for olhar aqui, tem toda a carteira, tem mais de 35 fundos imobiliários aqui. Então, além dele diversificar por setores de fundos imobiliários, ele diversifica por ativo em si. Tem mais de 30 fundos aqui. A gente pode ver que a maior posição que ele tem é esse REC R11 aqui, que ele tem 6% do fundo, 6% do PL do fundo. Mas tem também o XPLG, o SPVJ, entre outros aqui. Aqui ele mostra um gráfico que mostra a relação de duas coisas. A NTNB, que é o Tesouro Nacional, o título do Tesouro Nacional, que é a comparação que a gente faz com ele, tá? E o IFIX, que é o índice que mede os fundos imobiliários. A gente pode perceber que o IFIX, neste momento, fevereiro de 2024, ele está acima da NTNB. Normalmente, quando isso acontece, é um mercado de alta de fundos imobiliários. Acontece que dentro desse FOF ele deve estar com várias posições de cotas com lucro. Então é um excelente momento para ele vender algumas cotas, realizar lucro dessas cotas e distribuir o lucro para os seus investidores, para os seus cotistas. Então, além dos aluguéis que ele recebe dos fundos,
dos fundos que tem lá dentro e repassa para os seus cotistas, ele ainda faz essas vendas, gera lucro dessas vendas nesse momento e pode passar esse lucro para os cotistas também. Então, aqui mostra a comparação do SNFF com o IFIX, né? Perceba que ele sempre está à frente do IFIX, justamente por causa disso, porque o gestor em um mercado de alta, ele consegue fazer lucro. Quando o mercado está em baixa, ele não vende os fundos, ele apenas segura, recebe os rendimentos e distribui para os cotistas. Mas quando o mercado está em alta, ele consegue fazer várias vendas e gerar lucro em cima disso. Então, a gente pode perceber aqui que ele sempre tem um alfa, né, em cima do IFIX. Esse alfa significa o quantos por cento a mais que o IFIX ele gerou. Então a gente pode perceber que 2021 gerou 2% a mais, 2022 gerou 4% a mais, e aqui no mês passado, que foi fevereiro de 2024, ele estava aí com 5% de alfa em cima do IFIX. Aqui ele mostra um pouco das distribuições, né? Então a gente pode olhar no mês de fevereiro que o resultado dele foi 89 centavos, ele distribuiu aqui em amarelinho 72 centavos, mas ele tem uma reserva de lucros que ele vai distribuir no final do semestre de R$ 1,58. Essa reserva de lucros é justamente essas vendas que ele faz com lucro ao longo do semestre. Aqui um pouco do resultado por fonte, né? Percebam que nesse gráfico, que esse azulzinho aqui são os rendimentos que ele recebe dos FIIs que tem lá dentro dele. Então a maioria é esses rendimentos. Mas esse amarelinho aqui, que também compõe o resultado, se a gente for olhar aqui, ó, ganhos de capital líquido. É exatamente isso, ele comprou as cotas do FIIs, elas se valorizaram, ele vendeu com lucro e ele tem esse lucro para distribuir para o cotista dele também. E aqui a gestão mostra o guidance de distribuição aí para os próximos meses, né? Meses de março, abril, maio e junho. Então a distribuição deve ficar entre 90 centavos e R$ 1,10 por cota. Então esse foi o SNFF11, é um fundo de fundos, conhecido como FOF. Esse tipo de fundo ele é muito bom para aquele investidor que ainda está em dúvida na estratégia, não está muito seguro de escolher os seus próprios fundos imobiliários. Então, para esse investidor, é uma excelente alternativa. Você escolher um FOF e deixar aquele gestor tomar as decisões de compra e de venda dos fundos imobiliários por você. Mas para aquele investidor que já está mais amadurecido, já conhece, já sabe escolher os seus fundos imobiliários, enfim, de repente para ele não faz tanto sentido. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e a gente se vê na próxima.